Bom dia, meus amores. Vamos terminar hoje, finalmente, esse capítulo. A gente já está conseguindo chegar no final dele, felizmente. Foi um capítulo muito bom, porém um capítulo bem extenso, com muitas organelas aí para a gente aprender. Então, vamos terminar falando da parte principal da célula hoje. Perdão, gente. Esse é o assunto de ontem. Aqui. Hoje nós vamos falar sobre o núcleo. Já falamos sobre a membrana plasmática, sobre suas funções, né? Vimos que a membrana ela tem várias funções que são importantes, ela delimita a célula, ela controla a entrada e a saída de substâncias. Falamos sobre o citoplasma até o momento, até a aula de ontem, nós falamos sobre o citoplasma e todas as organelas que fazem parte da célula, a maior parte né, estão aí no citoplasma. E hoje nós vamos falar da parte mais importante da célula, que é o núcleo. Claro, nós sabemos que todas as organelas que falamos até o momento são essenciais para a célula, mas o núcleo ele tem uma função muito importante, talvez a maior função da célula. O núcleo, ele foi nomeado por um escocês chamado Robert Brown. Brown ele era um pesquisador, né? E ele não foi o primeiro que visualizou o núcleo, tá, gente? Isso é muito importante. Outras pessoas já tinham visualizado o núcleo da célula, mas ninguém reconheceu, entendeu, compreendeu que o núcleo ele era o principal componente da célula. E aí Brown ele pesquisou muito, ele estudou e ele conseguiu chegar nessa compreensão, né, da funcionalidade do núcleo e por isso ele que deu o nome de núcleo ao núcleo. Gente, núcleo vem do grego nux e significa semente. Trata-se de uma região da célula que geralmente está no centro da célula, mas nem sempre, né? A maior parte das células, o núcleo ele se encontra no centro da célula, mas eu vou ter células que ele se encontra afastado, na forma esférica e ovoide. E a principal importância, né, que eu falo assim, do núcleo ser muito importante para a célula, é porque ele funciona como se ele fosse o centro de controle das principais funções da célula. Então, se a gente comparasse uma cidade, né, vamos comparar Iguaí aí com a célula, o núcleo seria a prefeitura, né, que é quem controla, onde tem as principais informações, né, para que a cidade funcione. Tudo vem de lá. Então, o núcleo ele tem essa função de ser o centro de controle da célula. E para comprovar como o núcleo ele é muito importante, né, tem uma experiência que chama merotomia. Nessa experiência, pega a célula, né, e corta no meio, só que aí vai dividir, não vai cortar o núcleo, vai deixar a metade da célula com o núcleo e a outra metade sem o núcleo. E aí, como vocês podem observar aqui nessa figura, a parte que ficou com o núcleo, ela vai se regenerar. Enquanto a outra, gente, ela pode até sobreviver por um tempo, ela sobrevive por 20 dias, mas depois disso ela morre, justamente porque é o núcleo que controla, que faz a célula funcionar, né? Que estabelece as funções da célula. Sem o núcleo, a célula não sobrevive, certo? E ele também tem, como vocês podem ver aí, a célula ela se regenera. Mesmo que eu cortei um pedaço dela, aí ela consegue se regenerar. Aqui, como vocês podem observar, ó, com um pedaço pequeno, mas ela vem e completa. Depois de 20 dias aqui, ó, essa parte que ficou sem o núcleo, ela morre, tá? Ela só consegue sobreviver aí durante esses 20 dias. Vamos lá para a estrutura do núcleo. Primeiro, vamos falar dessa capinha que envolve aí o núcleo, que é também chamado de envelope nuclear ou cariomembrana, mas nós vamos chamá-la de carioteca.
nós já falamos sobre a carioteca quando explicamos a diferença das células eucarióticas e procarióticas, né? As células que são eucarióticas, elas possuem essa carioteca, essa membrana que reveste aí o núcleo, protegendo o material genético. E a célula procarionte, né, ou procariótica, não possui essa carioteca. O núcleo ele fica espalhado, o material genético fica espalhado aí pelo citoplasma. E também a carioteca, ela faz o controle da troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma, bem como a membrana plasmática, né, que faz o controle do que entra e sai na célula. A carioteca vai fazer essa mesma função aí dessa troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Portanto, ela é muito importante para delimitar o material que está dentro do núcleo, para fazer esse controle, tá? E aí deixar o material genético protegido aí dentro dela. Como vocês podem ver, alguns ribossomos, às vezes, eles se acoplam aqui ao núcleo, ao redor do núcleo, tá? Vamos continuar. Agora nós vamos falar sobre a cromatina. Gente, o que é a cromatina? Cromatina seria um conjunto de filamentos, né? Como se fossem esses fios aqui que a gente pode ver. Cadê minha setinha? Aqui, ó. A cromatina é o conjunto desses filamentos que estão aqui, né? Mas o que são esses filamentos? Esses filamentos aí, gente, são os cromossomos, que a gente vai falar mais um pouquinho. Então, em cada um desses fios tem aí uma molécula de DNA enorme, que são muito importantes, né, para a gente, para as nossas características. E eu também tenho aí, nesses filamentos, vários tipos de proteína. A principal seria histonas. São proteínas que ficam aí dentro do nucleossomo. Nós podemos visualizar aí com o microscópio eletrônico para que a gente consiga ver, né, a região aí da heterocromatina e da eucromatina. São regiões, deixa eu ver se na outra figura a gente pode ver aqui. Aqui. Nós temos aqui a heterocromatina, que é essa parte aqui de fora, como vocês podem visualizar, e a eucromatina. São essas duas partes, né? Que é como se fosse a divisão da cromatina. A heterocromatina, gente, ela é mais densa e ela se observa em regiões que não são tão coradas, tá? E ela é mais frouxa. É onde as regiões desses filamentos estão mais condensados. Então, os filamentos, eles se condensam mais nessa parte aqui, ó, da heterocromatina. Cadê minha setinha? Aqui. Já na eucromatina, os filamentos, eles não estão tão emaranhados. Eles ficam bem menos emaranhados. E aí, quando a gente visualiza pelo microscópio, eles estão menos corados, tá? Então, é só lembrar. Heterocromatina, essa parte mais de fora, tá? Os filamentos, eles estão mais apertados, mais unidos na heterocromatina, estão mais condensados. É como se eles ficassem bem embolados aí. Já na eucromatina, esses fios, os filamentos, eles não estão tão emaranhados como na heterocromatina. Aqui nós temos o cromossomo, eu vou voltar a falar sobre eles. Aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Eu trouxe essa parte. Ai, gente, perdão. Eu acabei passando aqui demais. Então, como eu falei, na heterocromatina, eles estão mais densos, tá? Eles estão aqui, ó, mais unidos, bem fortemente unidos, mais condensados. Na eucromatina, eles vão, ó, folgando um pouco, tá vendo? Né? Eles não estão tão emaranhados aqui, ó, como se eles se embolassem bem na heterocromatina. Aqui eles desembolam menos, estão na eucromatina, certo? Acho que ficou mais claro aí. Agora vamos falar um pouquinho aí sobre o DNA, que a gente já falou, mas eu vou repetir na outra aula. Gente, o DNA é o ácido desoxirribonucleico. Ele é muito importante, tá? São esses filamentos aqui
que a gente pode ver que eles estão nos cromossomos. Então, o que é o DNA? É como se fosse um programa de computador, né? Através de uma sequência de moléculas, o DNA ele vai fazer a tradução ou codificação das informações necessárias para programar o organismo. Então, se vai nascer um bebê com o olho verde, né, com o cabelo loiro, com o cabelo escuro, com um olho castanho, olho escuro, olho azul, essas características, né, elas vêm programadas lá no DNA, tá? Então, essas informações necessárias, elas são transmitidas, né, através de gerações. Por isso que quando encontra-se a célula feminina com a célula masculina, que é o óvulo e o espermatozoide, há essa troca de informações aí, tá? Essa troca de DNA. Então, os cromossomos, eles são a sequência do DNA, só que aí o DNA ele vai ficar espiralado, gente, aqui, ó, em formato de espiral. Ele vem em bola todinho aí, ó. É uma molécula enorme, tá? Enorme assim, né? A gente visualiza só pelo microscópio, mas é enorme pela quantidade de informações que ela tem, pela quantidade de proteínas. Então, elas estruturam-se, elas vão estruturar no processo de divisão celular, e aí, quando elas estão comprimidas, né, facilita a transformação, a transmissão de informações para as suas células, certo? Então, esse aqui são os cromossomos. Acredito que essa é a parte principal da célula, o nosso material genético. Como eu falei, é onde dita as nossas características, né? Que são aquelas que herdamos dos nossos pais. Por isso que essas informações são repassadas, né? São transmitidas, estão nos nossos genes. Então, como elas estão dentro da nossa célula, quando há o encontro da célula masculina com a célula feminina, vai junto. E aí as nossas características vão juntos e aí o DNA ele vai fazer essa programação de como será esse novo descendente. Isso é muito importante, tá? Eu trouxe aqui outra figura dos cromossomos, que é uma figura real visualizada, né, através de microscópio. Gente, uma curiosidade é que às vezes acontece do DNA ele traduzir errado, né? Acontecer uma quebra aí de uma molécula, uma quebra de proteína. E aí há um defeito no cromossomo, né? Nós temos pares de cromossomos e aí quando o cromossomo ele vem com defeito, há uma mutação. E aí provavelmente o descendente ele pode trazer alguma característica, né? Que nem sempre é bom. A gente tem algumas doenças que são causadas justamente, né, por causa dessas características, dessas mutações. Porém, as mutações, elas são boas em alguns casos, né? As mutações nos ajudaram muito na parte da evolução, né, a transformar os organismos em seres mais aptos. Mas quase sempre as mutações acabam gerando aí algumas doenças. São doenças que são exclusivas. Depois eu vou estar passando para vocês alguns exemplos. Me perguntem no grupo, tá? São doenças que são exclusivas dessas mutações de cromossomos. Então, como é uma doença genética, não tem cura, né? A pessoa, ela acaba levando isso, né? Podendo até transmitir para os seus descendentes. Então, por aí a gente tem noção do quão é importante esse material genético e a tradução correta do DNA, tá? A codificação correta do DNA, para que não haja mutação. Tem um cromossomo aqui, ó, que a gente pode ver, ó, ele não tá com as duas perninhas, né? Vamos agora falar sobre o nucleolo. É como se fosse um pequeno núcleo, né, dentro do núcleo, tá? A gente pode ver aí, às vezes está representado através de uma bolinha. E aí, podem ter mais de um. Eles são arredondados,
eles estão inseridos no interior do núcleo e estão presentes em células eucarióticas, tá? Como as células procarióticas, o material genético fica espalhado pela célula, então elas não têm nucleolos. Essas informações são muito importantes, tá? Que às vezes não tem no livro, então podem anotar. Os nucleolos, eles são constituídos por RNA ribossômico, né, que vai formar o ribossômico. O RNA, gente, ele se forma a partir do DNA. O RNA é o ácido ribonucleico e o DNA, ele é o ácido desoxirribonucleico. Os dois têm informações muito importantes, né, para a questão dessa codificação genética, do material genético, mas o DNA é como se ele fosse um pouco mais completo que o RNA, tá? Como aí, gente, dentro do nucleolo tem o RNA ribossômico, esse RNA ribossômico, ele vai criar os ribossomos, e aí quando os ribossomos eles estiverem prontos, eles saem daí do nucleolo, né, que foi criado aí pelo RNA, e eles vão para o citoplasma. Aí, ó, eles já saem direto para onde? Para o retículo endoplasmático, qual rugoso, tá? O liso não tem ribossomo, né? Acho que vocês com certeza já decoraram isso de tanto eu falar, que o retículo endoplasmático é rugoso porque ele tem ribossomo, né? E o liso ele não tem. Então, os ribossomos eles já saem daí de dentro do nucleolo, né? Vão para o citoplasma e aí eles vão lá para o retículo endoplasmático rugoso fazer o quê, gente? Qual a função dos ribossomos? Fazer a síntese de proteínas, né? Ou a produção de proteínas, tá? Muito importante isso. Para finalizar, nós temos a cariolinfa. O que é a cariolinfa? É como se fosse o citoplasma, né? É uma solução aquosa que preenche o interior do núcleo. E aí as substâncias vão ficar dentro, né? Envolvidas aí pela cariolinfa. Assim como as organelas que nós estudamos ficam no citosol, as organelas aí do núcleo vão ficar nessa cariolinfa. Então, na cariolinfa também encontramos mais nucleolos e o DNA em forma de cromossomos, certo? Finalmente terminamos esse capítulo, graças a Deus. Quem tiver qualquer dúvida, por favor, gente, me envie no grupo, tá? Porque esse assunto ele vai cair na prova. Então, não adianta nada chegar e falar, tia Liz, não entendi, né? Tem que fazer as atividades são uma forma de treinar você. Mas vamos lá. Correção da página 96 e 97. Tá aí na página 96, né? A questão da Unicamp. No citoplasma da célula são encontradas diversas organelas, cada uma com funções específicas, mas interagindo e dependendo das outras para o funcionamento celular completo. Assim, por exemplo, os lisossomos estão relacionados ao complexo de Golgi e ao retículo endoplasmático rugoso e todas as mitocôndrias. Então, vamos lá. Explique qual relação existe entre os lisossomos e o complexo de Golgi. Os lisossomos, eles se formam na fase de maturação do complexo de Golgi. Quem colocou aí que o complexo de Golgi forma os lisossomos também está correto, tá? Isso está na página 91, né? Quando a gente falou lá sobre o complexo de Golgi, está lá, que ele é responsável pela formação dos lisossomos, né? Além de armazenar substâncias, como as proteínas que a gente já estudou, certo? A letra B agora. Por que todas as organelas dependem das mitocôndrias? Vamos lá. Qual a função das mitocôndrias, né? Respiração celular e energia. Então, gente, é só falar essas funções aí, né? Que as mitocôndrias, elas produzem energia para todas as atividades celulares. E também pode acrescentar aí, é porque o livro não tinha acrescentado, não. Também porque ela que faz a respiração celular.
Agora, vamos para a questão 9. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um negócio. Aqui. Pronto. Eu vou falar pela função, né? E aí eu acho que vai ficar mais fácil. Vamos lá. Realiza a fotossíntese. Gente, quem é que realiza a fotossíntese? Muito fácil, né? O cloroplasto. Vou colocar aqui a letra F. Pronto. Então, o cloroplasto é ele quem realiza a fotossíntese, né? É uma organela aí da célula vegetal. Aí depois vem, libera energia por meio da respiração celular. Muito fácil, gente. Quem é que faz a respiração celular ainda libera energia? A mitocôndria, com certeza, né? Letra C. Minha letra tá maravilhosa nesse mouse desse notebook. Mas vamos continuar. Lá, fabrica proteínas na célula. Muito fácil. Quem é que faz a síntese e produção, né, das proteínas? Letra E, os ribossomos. Gente, se vocês errarem isso na prova, eu vou ficar muito chateada, porque isso aqui não precisa nem olhar mais no livro, de tão fácil que tá. Meu Deus, quem é que produz, transporta e ainda armazena substância na célula? Então, tem uma organela que faz esse tanto de coisa aqui, né? Produz, transporta e armazena, né, as proteínas. Quem é? O meu retículo endoplasmático, letra A. Depois vem armazena proteína e outras substâncias. Quem é que vai fazer? A gente acabou de falar, né? Eu voltei só para falar dele, porque ele armazena proteínas. Quem faz o armazenamento, gente? Quem é? O complexo de Golgi, né? Qual a outra função do complexo de Golgi que nós falamos? Meu D tá horrível, mas vocês entendem que é um D aqui, tá? Qual a outra função do complexo de Golgi? Fazer os lisossomos, né? E aí só sobrou ele, né? Esse aqui também vocês não podem errar de jeito nenhum, porque os lisossomos, lembra que eu ainda coloquei o sinal do Pac-Man, quando eu fui falar dos lisossomos, porque ele faz a digestão, né, através da fagocitose. Essa parte ficou muito bem explicada, tá? Meu Deus, que B é esse? Mas vocês entenderam, né? F, C, E, A, D e B. F de faca, C de casa, E de escola, A de avião, D de dado e B de bola. A correção, gente, das páginas de marcar, eu estarei fazendo com vocês via áudio no WhatsApp, porque eu acredito que tem maior participação. Chegamos ao fim da nossa aula. Qualquer dúvida, por favor, me perguntem, certo? É isso, gente. Beijo.